O meu tema de hoje é o propósito central da existência, tempo e espaço. É claro que eu escolhi esse tema para falar um pouquinho sobre realização pessoal. Todos nós, independente da sua religião, do seu credo, necessitamos de realização pessoal. Todos nós também temos algumas capacidades, alguns dons, algumas inspirações, mas nem sempre conseguimos traduzir isso em resultado. E o que importa para nós é o resultado. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa alegria da vida, prazer de viver. Isso tem a ver com impacto. Impacto que expande a nossa própria existência e alcança a existência de outras pessoas, que vai além da nossa família, que chega a outras famílias. E para isso é muito importante, para uma vida assertiva, para uma vida produtiva, é muito importante que a gente entenda o propósito central da nossa existência. Todos nós temos vários propósitos. Propósito, por exemplo, que eu tenho firme é de ser marido da minha esposa, por exemplo, de ser pai das minhas filhas, pastor das minhas ovelhas, amigo dos meus amigos. Mas acima disto, nós temos o propósito central da existência. Temos um chamado e nós temos um lugar onde nós funcionamos plenamente, aonde as coisas acontecem, aonde ferimos menos. Não é que não ferimos, mas ferimos menos. E somos menos feridos também, aonde o nosso funcionamento é pleno e, portanto, o resultado é satisfatório. Exemplo para essa linguagem, aonde está o meu propósito. Moisés, por exemplo. A vida de Moisés foi dividida em 3 etapas, curiosamente, de 40 anos cada uma. O homem foi até os 120. Mas do 0 aos 40, a Bíblia informa que ele foi criado para ser o centro do universo. Cultura egípcia, representada às vezes por uma águia, às vezes por um sol, mas é o deus Ra. E se acreditava que um faraó era o filho de Deus na terra. Por isso não se podia olhar diretamente para ele, tinha que fazer aquelas reverências e sair com a cabeça baixa. E Deus te ajude que ele levantasse o cetro, porque se virasse aquele troço de cabeça para baixo, já a cabeça do peão ia rolar, o negócio era esquisito. Por isso, quando se colocava esses faraós, mumificava-se, porque acreditava-se que o Filho de Deus ele ia acordar um dia. Os primeiros raios do sol numa fresta lá nas esfinges, lá nas pirâmides, atingia a testa, daquele sarcógrafo lá e aquela coisa toda. Por quê? Educação de Faraó, por exemplo, que é o que Moisés recebeu, a educação que ele recebeu. Não existe a palavra, por exemplo, por favor, desculpe. Isso não existe numa educação de Faraó. Ele faz e está feito e acabou. Quem não gostar, se lascou. Simples, Então Moisés ele é criado como para ser o centro do universo, para ser o centro das coisas, e ele foi educado para isso. Final de 40 anos, ele indignado mata um egípcio na areia, enterra na areia, e esse homem sai e vai para o deserto. E essa próxima etapa de 40 anos, ele aprende que ele não é nada. O negócio ficou difícil. E ele ficou isolado. Não tinha mais reuniões importantes, não tinha nada disso. Até aquele momento que ele vê a sarça. O momento da sarça marca o final dos segundos 40 anos e o começo dos terceiro tempo. E nesse terceiro tempo, ele descobre que Deus é tudo, mas ele também descobre o propósito central da sua existência. Naquele evento da sarça, por exemplo, o Senhor chama esse homem e diz para ele: descalça os teus pés, o lugar que tu pisa é santo, tal, aquela coisa linda e maravilhosa. Ele se dispõe, entra e diz para ele: eu vou te revelar o porquê que tu não foi feliz sendo faraó e você abriu mão daquele negócio e fugiu de lá. Vou te explicar também por que tu não é plenamente feliz cuidando dos negócios do sogro. É porque você foi formado com um propósito maior. O seu negócio, na verdade,
E aonde você vai funcionar plenamente é cumprindo este propósito. Você vai ser libertador de uma nação. E ela está lá no Egito, ela é o meu povo, e você vai fazer desta e desta e desta forma. Encontrando o propósito central da existência, tudo flui, tudo funciona. Veja bem que ele quis fazer isto, mas ele quis fazer do jeito dele, e ele quis fazer no tempo dele, não deu certo. Ele quis libertar o povo, ele matou um egípcio, não era assim, era no poder de Deus. Ok, quando eu faço o que eu tenho que fazer, o que eu fui chamado para fazer, as coisas fluem, e eu tenho uma boa colheita disto, as coisas acontecem melhor. Tempo também é extremamente importante, porque a Bíblia diz, e nós então, os evangélicos então, somos mestres para dizer, tudo tem o seu tempo debaixo do sol, porque a gente conhece Eclesiastes 3, mas aí a gente atropela o tempo, a gente não respeita o tempo. Vou te dar um exemplo do tempo. Um homem se une a uma mulher, e ele, achegando-se a ela, tem a possibilidade de gerar um filho, sim ou não? Sim. Mas vamos supor que esse homem tem 7 anos e essa mulher tem 7 também, ou 5 ou 8, não importa. Vai dar para gerar um filho? Não, por quê? Por quê? É uma questão de quê? De tempo. Essa mesma pessoa que agora não pode gerar filhos, daqui a 10 anos, se eles se juntam, vai gerar filhos. Tinha alguma coisa errada com a criança aos 8 anos, aos 7 anos? Não. Era só uma questão de tempo. Propósito, tempo e espaço. Não dá para estar no propósito correto no tempo errado. Não funciona. E nem no espaço errado. Também não funciona. Então é muito importante que você descubra sim qual o propósito central da sua existência. Por quê? Porque isso te tranquiliza, inclusive para enfrentar os desafios propostos por aquele propósito. Aquilo que vem junto, vem no pacote. Bom, não dá para eu trabalhar com edificações e não querer ter contato com o cimento, com a arte e não ter contato com a pintura, enfim. Eu quero jogar basquete, mas eu não gosto da bola. Não tem jeito, eu tenho que conviver com a bola, com a quadra e com aquilo que implica, né? Agora, trágico seria também se a pessoa não encontra o propósito e aí nasce uma criança numa determinada família e ele tem lá todos os atributos para ser campeão de basquete. E aí o pai vai lá e inscreve ele na natação. Ele nunca vai ser bom na natação. Ele sempre vai ser frustrado. Pode ser que ele não saiba por quê. Mas é importante encontrar o propósito, mas é importante também o tempo das coisas. Eu me lembro, por exemplo, hoje nós temos aqui algo impactante aqui em Serra Dourada, o local que a gente congrega, a obra que a gente está ali. Mas eu me lembro que há quase 15 anos atrás, Deus, quando me falou para ficar ali, porque eu não queria ficar ali, eu inclusive usei uma linguagem, eu fui cruel, falei, Senhor, esse lugar que o Senhor me trouxe, isso é um deserto. E alguém tinha me convidado para ir para a Venezuela, me deu de presente uma coisa simples, uma grande Cherokee Limit na época, uma casa com ar-condicionado central e uma empresa considerável para que eu administrasse se quisesse. Me deu todo o meu sustento e, para mostrar a sua boa vontade, pagou passagens para mim, para minha esposa e minhas 2 filhas, para irmos para a Venezuela e viajamos em 7 estados, estivemos ali, viajamos 7.000 e poucos quilômetros, quase 8.000 quilômetros, desfrutamos das melhores comidas, aquele país é lindo e aquela coisa toda. Ele falou assim, olha, venha para cá, eu te dou sustento, saúde, colégio, educação e toda a sua manutenção aqui. Eu quero que você viva na Venezuela e more na Venezuela. E Deus falou comigo, não, fica aqui. Eu olhei aquele negócio aqui, eu estava passando uma prova tão grande que dá até, se contar para o carroceiro, até o burro chora. É um negócio triste. E aí eu falei, mas Deus, isso aqui parece um deserto.
Mas como Deus tinha falado, e pelo menos nós os cristãos somos guiados pelo Senhor, acreditamos que sim, eu fico em Serra Dourada. E hoje a gente desfruta de algum benefício. E quando eu olho para a Venezuela, já não é tão atrativo a Venezuela, sim ou não? Está melhor em Serra Dourada, está melhor em Serra Dourada, muito melhor. Mas era uma questão de tempo. Quando nós adquirimos o galpão nosso, que tem 1.350 metros quadrados, alguém falou comigo assim: foi como isso aí? Deus falou comigo na terça-feira, na quinta eu estava na casa do dono, na sexta era nosso. Aí a pessoa falou assim: foi rápido demais. Eu falei: não, demorou 14 anos. Mas como assim? Eu falei: não, porque quando Deus me falou, foi há 14 anos atrás, não foi agora. Isso foi rápido porque agora é o tempo. E no tempo as coisas funcionam. Mas também tem o espaço. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Talvez não funcionasse ali em Colatina. Talvez não funcionasse. Estava conversando com o meu amigo, o pastor Marinelsto, e ele está na Praia da Costa. Vou pregar lá na sexta-feira. E aí, 12 anos de igreja lá, e ele estava comentando como as coisas funcionam na Praia da Costa e tal. Eu falei assim: rapaz, já eu fui desenhado para Serra Dourada, eu tenho paz com isso. Eu não desejo estar na Praia da Costa, eu não desejo estar em Camburi. Eu estou no lugar que eu tenho que estar, e eu experimento um grau de sucesso aonde eu estou. Isso pode mudar? Isso pode mudar, mas eu preciso entender aonde eu estou, o que eu faço, qual a relevância que isso tem. Se eu estou no tempo, se eu estou no propósito, as coisas para mim funcionam. Então eu profetizo alguma coisa, onde às vezes eu marquei uma Santa Ceia às 4 da manhã, a minha igreja lotou às 4 da manhã, e aí um pastor me diz: eu marco a minha às 8, eles não vão. Eu falei: eu não sei, mas se eu tivesse em outro bairro, talvez não funcionasse, mas ali, para aquelas pessoas, com o chamado que eu tenho, eu fui desenhado para isso, e isto funciona. Agora, meu amado, espaço, rapaz, é muito importante. O tempo e o espaço. Eu descubro o propósito? Sim. Sabe por quê? Resultados são importantes. Olha, casa não é uma coisa assim que é tão fundamental que ela esteja no seu nome, mas é importante ter casa, é importante ter carro, é importante. Eu sempre acreditei numa vida produtiva. Eu não preciso consumir todo o dinheiro que eu posso produzir comigo mesmo, mas eu tenho muita necessidade de produzir. Característica da minha pessoa: eu sou muito inquieto, eu procuro problema, eu fico assim, sabe? Se tiver tudo muito bom, Ricardo, que me antecedeu, foi muito feliz. Se tiver tudo muito bom, para mim fica ruim, para mim não dá. E aí eu estou sempre avançando, eu estou sempre crescendo. Recentemente arranjei outra dívida recentemente, e agora eu tenho que pagar a dívida. E isso para mim é bom, mas eu adquiri mais 5.000 metros de terreno. E aí a pessoa fala: mas para que o senhor precisa de 5.000 metros de terreno? Pô, ninguém precisa de 5.000 metros de terreno. Por que alguém vai precisar de 5.000 metros de terreno? Principalmente se você já tem outros terrenos, e sítio, e chácara, e isso, e aquilo. Tá, mas ninguém me diga que eu não posso fazer isso. Eu quero fazer alguma coisa. E agora eu estou num tempo para perguntar a Deus: o que eu faço com isso? Tá lá agora. E se Ele revelar, olha a Deus, porque se Ele revelar que é para eu te dar de presente, eu te dou. Se Ele falar que é para doar, a gente doa. Se Ele falar que é para fazer um condomínio, a gente faz. Se Ele falar que é para abrir um reformatório, a gente abre. Não importa, mas eu preciso alinhar tudo no tempo e no espaço. E não é no tempo que eu quero. Alguns projetos você consegue e depois não faz nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas depois você descobre o porquê. Mas tudo tem que fazer parte de um processo que está controlado por Deus, se julgamos que Deus governa a nossa vida. Então nós precisamos alinhar as nossas forças, nós precisamos alinhar os nossos recursos para produzir resultados. Qual o resultado disso? Eu tenho filhos que me admiram. Não me admiram só porque eu prego, não me admiram só porque eu orei e elas já foram curadas de enfermidades. Elas me admiram porque eu conquisto coisas. Mas eu não posso conquistar coisas estando fora do propósito, fora do tempo e fora do espaço. Eu vou te falar um pouquinho de espaço. Chega Deus para Abraão e diz assim: me sacrifica o teu filho. A quem
amas. Ainda bem que ele falou, senão ele matava Ismael. Mas o negócio é com Isaac, né? Se ele não diz, ele fala, vamos matar Isaac, amor, vamos sacrificar aquele menino, porque não? O filho é quem amas. Então não teve outro jeito, ele pegou Isaac. E aí o Senhor falou com ele, vai pela terra de Moriá e lá eu te mostrarei o que você deve fazer. E ele saiu. E na terra de Moriá tinha muitas montanhas, mas tinha uma que Deus estava esperando o homem. Então ele foi, até que a Bíblia diz que ele identificou a montanha. Disse aos seus servos, fiquem aqui e eu vou subir ali. E subiu, ele e o filho. Eu não vou me ater nos detalhes, mas quando ele chega lá, que levanta o cutelo e que vai sacrificar o menino, um anjo diz para ele, não faça tal coisas. E o animal já estava ali, com os chifres embaralhados nos galhos por ali. E aí ele foi substituído, voltou para casa com Isaac e deu tudo certo. Vamos imaginar o seguinte: Abraão subiu na montanha errada e o anjo está lá esperando ele na outra montanha. Tempo e espaço. Ele está no propósito certo, sacrificar o filho. Lembre-se, uma palavra revelada só tem sentido até que você receba outra. Só isso. Não insista numa palavra quando o tempo dela já inspirou, já venceu. Faça o que tem que ser feito. Às vezes uma palavra, ela é muito impactante, mas ela só me movimenta até um ponto geográfico onde eu recebo outra. E a última é a que vale. A outra, esqueça. Não faça tal coisa. Se é uns crentes bem teimosos também, foi Deus que mandou, não vem anjo nenhum falar comigo não, que eu vou fazer. E vai lá e sacrifica o menino. Mas não, ele se deteve e tudo bem. Imagine o anjo numa montanha lá e o Abraão lá na outra montanha do outro lado. E o anjo pega o celular, boa cobertura do céu, e diz, ó Jeová, o homem não apareceu aqui na hora marcada não, que o senhor falou, hein? Rapaz, apareceu não. Espera um pouquinho aí, talvez é o trânsito, muito jumento aí na autopista de Moriá. E aí o anjo esperou, não tem jeito não. Do outro lado lá na montanha, está ele se privando de tudo que ele ama, de tudo que que é mais importante para ele, em nome de um projeto, de um propósito que lhe foi revelado, mas que não é atual. Mas falou assim, eu tenho que fazer assim. Espaço, tempo e espaço. Propósito, tempo e espaço. Eu tive um tempo aqui, que eu também sou empresário, e eu tinha carretas, tratores, ônibus e tal. E aí Deus falou comigo assim, vende esse negócio. E eu comecei a desfazer de carreta, troquei imóveis, fiz negócio até mais barato. Meses depois, deu uma crise do transporte. Uma coisa tão maluca que uma carreta que valia 200 mil, você não conseguia vender por 100. E aí o meu patrimônio triplicou. Uma casa, por exemplo, que eu dei uma carreta que valia 80 mil, ela chegou a ser vendida por 200 mil. Um terreno que eu comprei por 18 mil aqui em Serra Dourada, nós vendemos por 310, 9 anos depois. Obedecer a Deus, estar dentro do propósito e estar no tempo é altamente lucrativo, é altamente benéfico para toda a sua vida. Eu espero que você busque, que você encontre o propósito central da sua existência e que você o execute no tempo e no espaço correto. E por isso receba uma boa retribuição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.